Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no canal Prontos a Orar. A mensagem que vocês estão prestes a ouvir vem da tradução do e-mail que recebemos e a tradução deste e-mail é a seguinte: ainda não consigo acreditar que os meus próprios pais fariam isto a mim, que as pessoas que deveriam amar e proteger-me me transformariam numa ferramenta para os seus próprios benefícios. Gostaria de poder dizer que foi um pesadelo mau, que não é real, mas é muito real. Estou a viver num pesadelo e agora, não importa o quanto eu tente, não consigo escapar a estes espíritos que continuam a assombrar-me. Tinha 15 anos quando percebi que algo não estava certo em nossa casa. O meu pai, que antes era um homem comum, começou a chegar à casa tarde, trazendo consigo estranhos amuletos. Quando começou a fazer amizade com outra mulher, começou a trazer velas vermelhas e a forçar-nos a despir-nos. Não era fácil ver teu pai e a tua mãe nus e tu, como rapariga, ficar à frente do teu pai nu, obrigando-te a segurar uma vela vermelha e algumas ervas que ele nos esforçava a queimar, enquanto ele nos pressionava a recitar encantamentos. Ele sempre tinha estes poderosos feitiços que espalhava no meu quarto antes de eu ir para a cama. Quando acordava de manhã, via coisas nas minhas coxas, como se homem tivesse estado a dormir comigo. Ele passava horas e horas naquele outro quarto, onde a nossa empregada costumava dormir, mas depois disseram-lhe que não poderia ficar mais na nossa casa. Agora estava a viver na sua localidade. A mulher era muito boa, mas com o tempo foi despedida. A razão pela qual foi despedida, mesmo que a minha mãe me tenha mentido, foi que um dia encontrei-a na cidade e ela disse-me que os meus pais disseram que eu era uma mulher satânica, porque a tua mãe apanhou-me a ler a Bíblia durante o meu intervalo e começou a insultar-me, levando a Bíblia e não me a devolveu. Depois, quando me ouviram orar, fui orar, isto foi por volta das 8, já era tarde da noite. Quando foram ao quarto dela e começaram a insultá-la, dizendo que era satânica porque a tinha apanhado a orar, mesmo que ela tivesse a orar a Jesus Cristo. Foi então quando lhe disseram que tinha de sair. Recusaram-se até a dar-lhe o valor total que lhe deviam. Quando ela me contou a história, comecei a ligar os pontos e percebi que tudo o que esta mulher me disse era a mais pura verdade. Uma noite, o meu pai chamou-me para o seu quarto. Quando entrei, como sempre, ele estava nu e já estava habituado a ver o meu pai nu. Então ele disse: senta-te. Olhei para minha mãe, que estava a usar outra vestimenta negra que era realmente assustadora. E foi então que a minha mãe e o meu pai me disseram que eu tinha de realizar um ato. E esse ato que deveria realizar ia proteger os negócios para que o meu pai pudesse ficar rico. Porque ele estava a lutar com um outro grande empresário por um contrato e se ele perdesse, isso significaria que a pobreza ia visitar a nossa família. Perguntei-lhe que tipo de contrato era aquele e a minha mãe mencionou o nome do rapaz com quem eu estava a namorar, mesmo que tivesse a namorar este rapaz em segredo. Não sei como. Não sei como é que a minha mãe descobriu que eu estava a namorar este rapaz. Realmente não entendo. Então disseram-me que eu tinha de trazer este rapaz para a nossa casa e começar a ter relações com ele. Depois de ter relações com ele pela primeira vez, tinha de ir ao quarto dos meus pais, onde eles estariam à minha espera e entregariam-me um copo de água que eu deveria dar ao meu namorado. Prometeram-me que iam comprar um carro muito bonito, meu irmão. Foi isso que fiz, mesmo sendo ainda menor de idade. Havia outro rapaz da escola com quem estava a namorar. Ele era como o amor da minha vida. Então sugeri a este rapaz e ele veio à minha casa. Disse que os meus pais não estavam em casa. Ele ficou mais do que entusiasmado. Sabes como são os rapazes, porque eu tinha recusado dar-lhe durante muito tempo. A mera menção de eu querer dormir com ele foi mais do que emocionante para ele. Ele veio à minha casa, trouxe flores, chocolates e dinheiro e disse que queria que eu fosse a sua mulher, fazendo o que fosse necessário para me levar para a cama. Estava à espera dele, então fomos para a cama e dormimos juntos.
A minha mãe fez-me colocar umas outras lençóis brancos para que quando o sangue começasse a sair pudesse ser visível e deveríamos recolhê-lo depois que o meu namorado saísse. Na primeira vez que dormimos juntos foi doloroso, sabendo que teria de repetir. As minhas partes íntimas estavam inchadas e muito doloridas. Fui ao quarto dos meus pais e disse-lhes que não conseguia continuar com o ato. Estava a ter dificuldades em me mover por causa da dor, como se alguém me tivesse deitado água quente nas partes íntimas. Mas a minha mãe disse-me que eu precisava de me lembrar do acordo que tínhamos que completar neste ritual. Então, deram-me um copo que já tinham misturado com alguns feitiços. Dei este copo ao rapaz sem saber que isso era nada mais, nada menos que veneno lento. Fui e dei ao homem que era o amor da minha vida e depois dormimos juntos novamente. Depois disso, como os meus pais me disseram, diz o rapaz que precisa de ir embora porque os meus pais estavam a caminho de casa. Então ele saiu às pressas. Depois que ele saiu, no momento em que ele passou pela porta e eu fechei a porta, vi que a minha mãe saiu do quarto e disse: rápido, rápido, filha, vamos fazer isto enquanto o sangue ainda está lá. Então, juntamos os lençóis e os lençóis que eu tinha estragado e levámos-los para aquele quarto. Havia um grande pote de barro, sabes, aqueles grandes que até se pode usar para colocar flores. Havia um na sala. Não sabia como conseguiam entrar lá rapidamente, porque de manhã não estava lá. Eles pegaram aqueles lençóis e os lençóis que tinham o meu sangue e misturaram com alguns feitiços. Então, não sei o que fizeram depois, mas disseram-me que aquele homem não ia viver muito tempo e que, quando ele morresse, eu não deveria lamentá-lo. Este homem começou a vomitar e, quando começou a vomitar, a mãe dele queria consultar um feiticeiro e a mãe morreu num acidente fatal. Desde então, sempre que passo por aquele cruzamento onde ela morreu, sinto-me estranha, como se houvesse um espírito a dizer-me que sabe que há uma razão para a morte da mãe do meu namorado, e isto foi por causa dos meus pais. Realmente não sei como explicar-te isso de forma adequada, mas sinto-me estranha e muitos acidentes têm acontecido. Estou assustada para te dizer o lugar onde esses acidentes têm ocorrido, só por precaução, porque ainda estamos na mesma vizinhança. Os meus pais usaram-me no ritual, mataram o meu namorado e a minha futura sogra morreu, porque disseram que ela estava a tentar consultar e no lugar onde ela iam lhe dizer a verdade no que os meus pais eram os responsáveis pela morte do seu filho. Agora, durmo com o espírito do meu falecido namorado, mas isso não acontece sempre, acontece aqui e ali. E não é uma coisa bonita sempre que acontece. Queridos ouvintes, esta foi uma mensagem que nos foi enviada por um dos nossos ouvintes e foi uma tradução feita por um dos nossos administradores. Coisas estranhas de fato acontecem nesta vida.